Olá pessoal, então dando continuidade, conteúdo novo, tá? Princípio de Arquimedes e tem uma força, chama força de empuxo. O que é essa força de empuxo? Vamos ver certinho. Então o que acontece? Primeiro, a gente vai um pouquinho para a história, aí se você quiser olhar no Google aí fica mais fácil. Tinha um rei chamado Rei Hierão, é um rei de Siracusa, ele incumbiu Arquimedes de determinar se uma coroa que ele deu lá para certo Ourives, se o Ourives tinha usado todo o ouro para fazer essa coroa. Então Arquimedes ficou pensando de que jeito, de que maneira ele ia descobrir isso. Conta-se a história que ele entrou numa banheira, Arquimedes, e quando ele entrou para tomar banho, vazou uma certa quantidade de água, transbordou uma certa quantidade de água, e ele saiu gritando: Eureka, Eureka, eu consegui, eu consegui. O que Arquimedes conseguiu foi descobrir o seguinte: eu consigo determinar um volume de um certo corpo mergulhando ele numa certa quantidade de água. A quantidade de líquido que se desloca, na verdade, é o volume do corpo mergulhado. E essa foi uma das questões ali. A segunda questão é o seguinte: Arquimedes descobriu que quando você mergulha um corpo na água, esse corpo fica mais fácil de manuseá-lo. Por exemplo, quando você está brincando na piscina com várias pessoas, não fica mais fácil, por exemplo, vamos levantar o fulano. Vocês tentam levantar. É muito mais fácil do que, por exemplo, fora da piscina, fora da água. Por quê? Porque na água surge uma força direcionada para cima, tudo bem? A resultante está para cima e essa força é o empuxo. Então vamos pensar assim, quando você mergulha um corpo, ao redor dele surgem várias forças, força de contato do corpo com o líquido, né? E se você tem força numa certa área, você tem pressão. Porém, se você está numa mesma altura aqui, você tem as mesmas pressões, ou seja, essa força se cancela com essa força. Porém, quanto mais fundo esse corpo está, maior é a pressão do que comparado com a parte superior. Então, fazendo a resultante das forças, você tem uma força resultante para cima. Então, é essa força que te ajuda quando você mergulha um objeto na água e você tenta levantá-lo. Ele se torna mais leve por causa da força de empuxo. Uma das sacadas de Arquimedes foi o seguinte, que esse empuxo ele tem o mesmo valor do peso do líquido deslocado pelo corpo. Então, vamos pensar o seguinte. Você tem uma caneca, pega aqui, ó, uma caneca aqui. Você enche até em cima com água. Aí você coloca, sei lá, você coloca uma bolinha aqui dentro. Aí vaza uma certa quantidade de água. Essa bolinha afundou. Aí você coloca um pratinho aqui, tá? E vê a quantidade de água que deslocou, que vazou, que transbordou. Aí você pega e coloca numa balança essa quantidade de água. E você mede a massa dela. Você calculando a massa, você tem a gravidade, você encontra o peso do líquido deslocado. O peso do líquido deslocado é igual à força de empuxo. Igualzinha. Só que vamos um pouquinho mais além. Então, o empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. O que é peso? É a massa do líquido deslocado vezes a gravidade. Tá, mas o que é densidade do líquido? É a massa do líquido dividido pelo volume do líquido. Então, fazendo uma multiplicação cruzada, eu tenho que a massa do líquido deslocado é a densidade do líquido vezes o volume do líquido deslocado. É sempre em relação ao líquido deslocado. Então, vamos pensar o seguinte. Uma bolinha totalmente mergulhada na água e uma bolinha parcialmente submersa, ela tem impulso diferente, porque a quantidade de líquido deslocado é maior quando ela está toda dentro da água do que quando ela só está uma partezinha dentro da água. Bom, pessoal, então eu faço uma substituição, eu troco essa massa do líquido pela densidade do líquido na qual eu coloquei o objeto, o volume do líquido que deslocou com a adição do objeto, vezes a gravidade. Então é dessa maneira que eu consigo encontrar a força de empuxo. Ou seja, o empuxo nada mais é do que o líquido, tá? A densidade do líquido. Por exemplo, eu mergulhei um objeto na água. Renan, é a densidade do objeto? Não, é a densidade da água. Vezes o volume do líquido deslocado. Vamos pensar o seguinte, se eu estou analisando o empuxo sobre essa bolinha não está totalmente dentro da água, bom, então o volume de líquido deslocado é o volume da bolinha, ela está inteirinha dentro da água. Renan, e se fosse só a metade?
o volume do líquido deslocado seria metade do volume da bolinha, vezes a gravidade. Tudo bem? Bom, essa foi a sacada de Arquimedes, força de empuxo, que o empuxo é igual ao peso do líquido deslocado, que a resultante dessa força está para cima, tá? Vertical para cima. E como que eu calculo o módulo? Densidade do líquido, volume do líquido deslocado, vezes a gravidade. Tudo bem? Bom, vamos pensar o seguinte, olha que desenho bonitinho. Nós temos objetos diferentes, tem um tubarão de massa, volume grande, né? Um cara assim, volume menor, tá? Apesar daqui as forças, ela tem que ser maiores embaixo do que em cima. É só para ilustrar que quanto mais líquido eu desloco, então vamos pensar, quem desloca mais líquido? O mergulhador aqui ou o tubarão? Lógico que é o tubarão. Portanto, o empuxo é maior sobre o tubarão do que sobre a pessoa, porque a quantidade de líquido deslocado é maior. Beleza? Então vamos resolver alguns exercícios. Eu, novamente, irei para cima. Opa! Tá bom? Então vamos lá, pessoal, para a gente finalizar. É a atividade da página 53 da apostila de vocês. Ele fala assim, com base nos estudos realizados sobre empuxo, e lembrando que ele é obtido pela equação E igual a ρ, que é a mesma coisa da densidade do fluido, volume e gravidade. Modo diferente de escrever, mas todos eles têm o mesmo objetivo. Analise as afirmações a seguir, assinalando V para as verdadeiras e F para as falsas. Se a água for trocada por um líquido de densidade maior, o valor do empuxo aumentará? Sim, porque o empuxo depende da densidade do líquido, verdadeiro. Se o objeto for trocado por outro de mesmo volume, cuja densidade seja maior, o modo do empuxo aumentará? Não aumentará porque a quantidade, o volume de líquido deslocado vai ser o mesmo. Tudo bem? Então é falso. A densidade é a densidade do fluido, não do objeto. C. Se o objeto for trocado por outro de mesma massa, mas que ocupa um volume maior, parou. Se ocupa um volume maior, aumentou o empuxo. E ele fala, é possível concluir que o valor do empuxo não se altera. Ao contrário, se altera, então a alternativa ela é falsa. Se o objeto for trocado por outro de maior massa, mas que ocupa o mesmo volume, considere que ele também esteja totalmente submerso. É possível concluir que o valor do empuxo não se altera? Verdadeiro. Sempre que ele falar que o volume não se altera, o volume do líquido deslocado, independente da densidade do objeto, o que importa é a densidade do líquido que esse objeto está, não se altera. O valor do empuxo é igual ao módulo do peso do fluido deslocado pelo corpo. Verdadeiro. Princípio de Pascal. Pascal não. De Arquimedes. Se a mesma experiência do exercício anterior fosse realizada na Lua, cuja gravidade é aproximadamente 7 vezes menor que a da Terra, tanto o valor do peso quanto do empuxo diminuiriam? Verdadeiro. Depende do G, depende da gravidade também. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então vamos lá. Exercício 2. O exercício 2 fala o seguinte. Uma esfera tem massa igual a 70 kg e volume 5 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos. Ao ser colocada em um pote com água, ela afunda, ficando completamente submersa no líquido. Sabendo que a densidade da água é de 1 vezes 10 a terceira kg por metros cúbicos, determine o empuxo que atua sobre a esfera. Eu sei que empuxo é a densidade do líquido. Que líquido que é esse? É a água, tudo bem? 1 vezes 10 a terceira. Vezes o volume do líquido deslocado. O volume da esfera é 5 vezes 10 a menos 2. E ele falou que está totalmente submerso. Ou seja, é o volume total. 5 vezes 10 a menos 2. Vezes a gravidade na Terra, que vale 10. Ou seja, o valor de empuxo sobre esse corpo é de 500 newtons. Beleza? Exercício tranquilo de aplicação da força de empuxo. Exercício 3, ele fala assim pra gente. Um balão de 50 metros cúbicos está completamente cheio com hidrogênio. Ele está preso por um cabo que o mantém em equilíbrio estático. Se está em equilíbrio, a somatória das forças tem que ser iguais a zero. Lembra da aula do monte. Sabendo que a densidade do ar é de 1,2 kg por metros cúbicos e que o peso do balão é de 200 newtons, determine o empuxo do ar sobre o balão. Empuxo é a densidade do líquido, volume do líquido deslocado e gravidade. A densidade do líquido, no caso é o ar que ele está submerso, né, que ele está ali, é de 1,2. O volume do líquido deslocado é o volume do balão, 50, e a gravidade é 10. Ou seja, o valor da força de empuxo é de 600 newtons ali.
Ah, atração sobre o cabo. Eu sei que o empuxo sempre vai ser direcionado para cima, lembra? Força-peso para baixo, e como ele está preso num cabo aqui, eu tenho a força de tração também. Como ele está em equilíbrio, empuxo tem que ser igual à somatória do peso mais a tração. O empuxo eu sei que é 600, a força-peso eu sei que é 200. 200 positivo, passo para o outro lado negativo. O valor da tração é de 400 newtons. Tudo bem? Tranquilinho, pessoal? Então, exercício também de aplicação. O último exercício, ele fala assim pra gente. Um bloco de madeira com formato cúbico tem aresta de 20 centímetros, lado de 20 centímetros e densidade 0,2 gramas por centímetros cúbicos. Ao colocá-lo na água, o bloco se equilibra e fica com parte de seu volume imerso no líquido. Determine a altura do cubo que se encontra fora da água. Como ele está em equilíbrio, eu sei que a força de empuxo para cima tem que ser igual à força-peso do bloco para baixo. Não é o peso do líquido deslocado, é a força-peso do bloco. Eu sei que a densidade do bloco é a massa do bloco vezes o volume do bloco. Fazendo uma multiplicação cruzada, eu tenho que a massa do bloco é a densidade do bloco vezes o volume do bloco. Empuxo é igual a força-peso. O que é um empuxo? Densidade do líquido deslocado, volume do líquido deslocado e vezes a gravidade, que é igual a massa do bloco vezes a gravidade, força-peso normalzinho como a gente conhece. Bom, pessoal, eu sei que a densidade do líquido, esse líquido que ele colocou, ele falou para a gente que está na água, então a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, tá? Mantendo as mesmas unidades. O volume do líquido deslocado. Eu sei que a base desse cubo está na água e ela tem uma certa área. Ah, Renan, eu posso fazer 20 vezes 20? Pode, ou você pode apenas chamar essa base de A. Então a parte da base está na água e eu não sei a altura que está na água. Então eu tenho o quê? A área da base vezes a altura. Eu não sei se está a metade, um pouco mais da metade, então eu chamo de H. Essa vai ser a altura que vai estar dentro da água. É igual à densidade do bloco, a densidade do bloco agora, tá? Porque eu estou falando da força-peso do bloco é 0,2. E o volume do bloco. Pessoal, lembra, peso do bloco, tudo sobre a massa do bloco e a densidade do bloco, não é a densidade do líquido deslocado. Tudo bem? Tá, o volume total desse bloquinho que está dentro lá, que está realizando uma força-peso, é a área dele. E nesse caso, como eu estou falando de unidades inteiras, vezes 20, que vai ser a altura dele. Tudo bem? Lembra que eu estou igualando a força de empuxo com o peso. Aqui eu não quero saber se ele está inteiro dentro da água, parte dele. Eu estou estudando as dimensões dele. Pessoal, fazendo isso daqui, A de um lado, A do outro corta. 1 vezes H, 0,2 vezes 20 dá 4 centímetros. Ou seja, a altura dele, que está dentro da água, é de 4 centímetros. 4 centímetros está dentro da água, 16 centímetros para fora, porque ele tem uma altura de 20 centímetros. Ele pediu, determine a altura do cubo que se encontra fora da água. A parte que está fora da água é 16 centímetros. Sempre que ele falar para calcular a altura, coisa do tipo, você vai igualar a força, que vai ser a nossa próxima aula de semana que vem. Empuxo é igual a força-peso. O empuxo, sim, é a densidade do líquido, o volume do líquido deslocado. Sempre que ele falar da força-peso, é o peso do bloco, o volume total do bloco, aí não é parcial. Toda essa parte aqui é total. Beleza, pessoal? Tranquilo? Eu vou deixar de tarefa, depois eu vou especificar certinho quais são os exercícios, tá? Para vocês fazerem para praticar. Por enquanto, é só, tá? Então, esse é o conceito da força de empuxo. Eu sei que não é tão claro, é um pouquinho meio complicado, mas com a realização de exercícios vai ficar bem fácil a compreensão aí. Beleza, pessoal? Abraço, até a próxima.